Bom, gente, eu estava aqui assistindo, né, um vídeo no Kawaii e vi ali um pastor, acho que era um pastor, se eu não me engano, até curti o vídeo dele e ali dava a entender que ele tentava explicar como interpretar um sonho. É claro que o que eu vou contar aqui não é um sonho simples. Se o homem não tiver um dom de Deus, ele será quase impossível ele entender até o que aconteceu comigo naquela noite. Deus, ele me despertou de um sonho misterioso. Por volta das 3h50 da manhã, eu acordei de uma viagem sem explicação. Eu me vi numa situação que é só por Deus mesmo. Alguém para explicar tem que ter o dom deste Deus. Sim, eu vi meu espírito saindo de dentro de mim. E logo eu me vi dentro de uma van, indo para uma escola. Eu voltei ao meu passado. Eu parecia ter 20 ou até menos, 20 anos. Estava eu, meu irmão, minha esposa. Nós íamos para uma escola em Pirassununga, uma cidade que fica a 20 e poucos quilômetros da cidade aonde eu moro. A gente ia estudar e dentro daquela van eu levava na mão um copo de leite e eu ia tomando enquanto seguia a viagem. Ao descermos daquela van, nós saímos à procura de um banheiro. E ao sairmos no meio daquela multidão, eu percebi que todos desapareceram. Só ficou eu ali sem rumo e sem ninguém. E por eu não conhecer aquela escola, eu me vi perdido naquele lugar tão sombrio. A escola estava com um aspecto de que estava havendo alguma reforma, devido ali à situação dos pisos, os contrapesos, dava a entender que estava havendo uma reforma. E havia terminado de tomar aquele leite e seguia segurando aquele copo vazio na mão, sem saber para onde eu ia. Eu não tinha uma bolsa, nem material, nem nada que se relacionasse ao estudo. De repente, vi passar uma mulher na cor negra e eu perguntei: onde fica o sanitário aqui? Ela respondeu: segue-me e eu te levo até lá. Só que ela me encaminhou até uma cozinha. Eu entendia que ela era uma das chefes ou alguma coisa parecida entre as cozinheiras. Então ela começou a preparar uns lanches e falava para as suas amigas cozinheiras: olha, que moço lindo, vai começar a estudar aqui hoje. Estou preparando um lanche delicioso para ele. Então eu falei para ela: moça, eu preciso de um banheiro, eu não quero lanche. Eu estou muito apertado e eu só quero um banheiro. Então ela respondeu: tá bom, moço, eu vou te levar até lá. Então ela me acompanhou até o sanitário e disse: olha, os banheiros aqui são grandes e tem espaço para muita gente. Fique à vontade, moço. Então eu comecei a urinar num dos vasos e percebi que estava tudo entupido. Então eu tentei o segundo, depois o terceiro e nada funcionava. Aí tinha uns meninos que riam de mim e gritava: aqui é assim, moço, tudo você faz a prestação. E seguiam nas gargalhadas. Então eu fiz o que tinha de ser feito e saí procurar a sala da diretoria para saber qual era a sala que eu iria estudar.
mas o caminho era escuro e eu me vi sozinho naquela escuridão, sem ninguém. E de repente eu vi surgir um casal de jovens, também na cor negra, e me acelerei para acompanhar eles. Então aquele moço, percebendo minha presença, me perguntou: Quem é você? Pode me dizer de onde você é e que nação você é? Então eu me senti constrangido com aquelas perguntas e fui me irritando com tudo aquilo. Então eu perguntei para ele o porquê de todas aquelas perguntas, o que em mim lhes incomodava tanto. E naquele momento eu fui acelerando os passos à frente dele. E logo eu comecei a correr e naquela estrada escura eu vi que surgiram vários grupos de jovens que subiam em sentido contrário de mim. E eles pareciam estar tudo alterados, violentos. Naquele momento eu olhei para o céu e falei com Deus: Senhor, o que faço eu neste lugar tão escuro e tão sombrio, um lugar vazio, sozinho e sem ninguém? Então, naquele momento, eu vi descer do céu uma luz e vinha ao meu encontro. Um par de asa pousou sobre mim como se uma águia que tivesse entrando dentro de mim, pousando sobre a minha cabeça e tomando conta do meu corpo. E aqueles grupos que vinham de encontro comigo, eles começaram a saltar para tentar tocar em mim. E eu voava, passei voando sobre a cabeça deles. E de repente eu percebi que do meu lado direito, aquele jovem negro que me fazia tanta pergunta, ele também tinha asas e voava como eu. Só que sua voz já não era mais como humana. Ele parecia um leão rugindo. Ele começou a falar comigo. Então você é diferente. Eu sabia que você era diferente. Você não era normal. O seu negócio é comigo, né? Eu respondi: Não, moço. Eu não tenho nada contigo. Mas ele me ignorava o tempo todo. Então ali travou-se uma guerra comigo. E foram horas de lutas. Eu e aquele jovem, como duas águias brigando no espaço. Chegou o momento em que eu caí com as asas todas feridas e machucadas e clamei ao Senhor: Senhor, eu não vou resistir, eu não aguento mais. Minhas feridas estão profundas e eu não tenho mais forças. E assim eu saí me rastejando com aquelas asas toda ensanguentada e peguei aquele jovem pelos pés e comecei a malhar ele nas paredes, como se eu estivesse malhando trigo. E aquela cena me lavava de sangue. Ele ficou em minhas mãos como um galho sem folhas. Então eu arremessei na escuridão naquele universo e ele desapareceu rungindo como um leão, como se fosse um boi berrando numa viagem sem volta. Eu olhei para o meu corpo e me vi assim sem condição de andar. E eu vendo uns buracos ali no meio daqueles concreto, eu fui entrando para me esconder. Parecia ser umas galerias de ferro e eu me sentia seguro ali. Eu precisava descansar. De repente eu vi que seus pés caminhavam por sobre aquelas galerias e ele me falava em tom ameaçador: Eu sei que você está aí debaixo. Achou que eu estava morto, né?